Bom dia a todos. Em continuidade aos nossos encontros acerca dos efeitos da pandemia nos contratos nominados, hoje trataremos dos contratos de locação residencial e comercial, que têm sofrido intensos reflexos no cenário da crise sanitária. Para tratarmos da matéria, temos a honra de receber o desembargador Milton Paulo de Carvalho Filho, vice-diretor da Escola Paulista da Magistratura, integrante da 36ª Câmara de Direito Privado, mestre pela Universidade Mackenzie e doutor pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor universitário. E o desembargador Fábio Guidi Tabosa Pessoa, integrante da 29ª Câmara de Direito Privado, graduado e doutor pela Universidade de São Paulo, professor universitário. A ambos, sempre tão empenhados academicamente junto à EPM, agradeço desde já a oportunidade de recebê-los e passo a palavra ao doutor Enéas, que dará início aos debates. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria cumprimentar o desembargador Milton Paulo Carvalho Filho, o desembargador Fábio Guidi Tabosa, agradecer a participação nesse nosso curso. A presença dos senhores engrandece aqui a nossa humilde tentativa de levar o debate pioneiro desses temas que são tão novos, instigantes e práticos, de modo que é uma satisfação recebê-los e tenho certeza de que teremos uma manhã muito proveitosa, porque são especialistas que tratam desses problemas no dia a dia e estão aqui também enfrentando essa dificuldade de ter que criar com o trem em movimento, né, os reparos e as soluções para essas questões, que têm uma grande repercussão prática. Então, para aproveitar ao máximo o nosso tempo, eu vou dar a palavra inicialmente aqui aos nossos expositores e depois aqueles que nos acompanham podem fazer suas perguntas e, na medida do possível, nós vamos repassando aos expositores. Doutor Milton? Pois não. Bom, eu desejar bom dia a todos. Eu queria dizer que é uma satisfação muito grande fazer parte dessa reunião organizada, coordenada pela doutora Cláudia, pelo doutor Enéas. A Escola Paulista da Magistratura incentiva e se empenha com relação a esses cursos proporcionados pelos seus coordenadores, que vão sempre encontrar incentivo da Escola Paulista da Magistratura exatamente em razão da importância, da relevância, da atualidade do tema. Então, eu quero cumprimentar, antes de mais nada, eu quero cumprimentar a doutora Cláudia e o doutor Enéas Garcia pela iniciativa, pela coordenação do curso, que está fazendo muito sucesso, e dizer que a escola se encontra muito satisfeita com o trabalho gratuito dos senhores durante todo esse tempo. Eu agradeço o convite, eu quero dizer que é uma satisfação muito grande, uma honra participar desse encontro, principalmente com dois colegas meus, o doutor Enéas, conhecido meu e amigo e colega de magistratura, mas a doutora Cláudia e o doutor Fábio Tabosa são colegas meus há 32 anos. São colegas de concurso, ingressamos na magistratura juntos e até hoje mantemos os laços de amizade e contatos que são gratificantes para mim. Eu já vou começar aqui diretamente a expor sobre as questões que foram apresentadas, foram elaboradas por mim e pelo Dr. Fábio Tabosa, e nós pensamos principalmente na atualidade do tema, da importância e dos problemas que estamos convivendo com eles no dia a dia, estamos enfrentando no dia a dia, nos processos que estão chegando a nós através dos recursos, principalmente agravos de instrumento, que chegam no tribunal e nós temos que apreciar. Então, são questões relacionadas a este evento imprevisível, a pandemia, e que causou alteração nos contratos e, principalmente, reflexo grande nesses contratos de locação e que estão gerando inúmeras ações que estão sendo lá discutidas por nós, debatidas por nós, e nós estamos julgando alguns processos, julgando já vários processos, já de acordo com, enfrentando essas questões
principalmente a aplicação do artigo 317, da revisão dos contratos, conservação dos contratos, os reajustes das prestações, a onerosidade, tudo isso está sendo discutido por nós, está sendo enfrentado por nós. E eu e o Dr. Fábio Tabosa elaboramos algumas questões que envolvem as questões, os fatos, as controvérsias que estamos enfrentando lá no dia a dia. E a nossa primeira questão aqui diz respeito ao dever de renegociação. Se a demonstração da prévia tentativa de renegociação junto ao locador é requisito para que o locador postule a redução judicial temporária ou definitiva do aluguel. Na verdade, essa questão teve um propósito de ressaltar a importância da transação extrajudicial, a necessidade de que as partes conversem, discutam, debatam sobre as alterações contratuais e ajustem de forma, convencionem, acertem entre eles, da forma de transação, um reajuste na prestação e uma modificação na cláusula contratual, e a gente não pode deixar de lembrar que isso será temporário, será provisório, durará por certo tempo e por certo período. Então, ninguém melhor que as próprias partes para sentar, para discutir, para pensarem na boa-fé objetiva, na função social do contrato, na conservação dos contratos, no princípio da cooperação, do equilíbrio contratual, fazerem prevalecer esses objetivos para que elas mesmas cheguem a uma conclusão a respeito da alteração da prestação, do valor da prestação e de eventual modificação na cláusula contratual. As condições, os riscos do contrato, no momento da celebração, foram considerados por elas. Então, elas que sabem exatamente as situações de cada uma das partes do contrato, e por isso o importante seria que elas mesmas resolvessem essa controvérsia. Então, a interferência do poder público na relação privada seria, em último caso, seria na impossibilidade apenas de uma tentativa de conciliação, uma tentativa de um acordo, de uma transação extrajudicial ou mesmo judicial, depois de ingresso no judiciário, mas que as partes resolvessem, não se submetessem à prestação jurisdicional, exatamente para que não viesse uma decisão imposta pelo Poder Judiciário, que com certeza desagradaria pelo menos, ao menos, uma das duas partes, tá? Se não desagradassem as duas em razão da decisão que não teve contentamento das duas. A gente tem visto na prática que existe um empenho grande dos meios, nas atividades comerciais, de tentarem conciliarem, de tentarem resolver, de considerarem como relevantes essa questão da pandemia para a influência do valor da prestação, na influência da prestação. Então, isso seria, isso está sendo debatido, está sendo discutido entre as partes, e nós temos visto um empenho, por exemplo, dos shoppings do Brasil, os maiores shoppings do Brasil, por exemplo, BR Malls, Iguatemi, Multiplan, Aliança Sonai, decidiram sacrificar o faturamento de alguns meses de aluguel exatamente para isentar os seus lojistas do valor do pagamento das prestações. Existe um empenho também da Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão de Direito Imobiliário da Ordem dos Advogados do Brasil, coordenada pelo Dr. Rubens Carmo Elias, baixou um comunicado lá ressaltando a importância dos advogados conduzirem as partes para a renegociação com fins de pacificação social dos conflitos. Então, é importante que realmente as partes sentem e conversem, os advogados contribuam para isso, exatamente para que elas acertem, como determina o artigo 18, que as partes podem a qualquer tempo conversar, reajustar o valor da prestação, modificar a cláusula contratual. Então, isso seria
demasiadamente importante para que tenha um efeito melhor, mais útil. E nós sabemos que essa pandemia é temporária, os efeitos dessa pandemia também são temporários, então ninguém melhor que as partes para estabelecerem o período de duração, o prazo em que essas prestações vão perdurar, a forma de parcelamento, forma de diferimento, de pagamento postergado, tudo isso pode ser convencionado entre as partes, é melhor evitar a intervenção do Poder Judiciário. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar, e é por isso, inclusive, que nós colocamos essa pergunta do dever de renegociação. E a pergunta diz respeito à possibilidade de eu só ingressar em juízo depois de ter esgotado as vias anteriores ou as vias extrajudiciais, no sentido de ter conversado, tentado a renegociação com a parte contrária. E isso, na verdade, a gente não pode admitir, não existe. Na verdade, existe o dever de renegociação, é um dever anexo ao da boa-fé objetiva, visa exatamente a conservação do contrato, está previsto no artigo 422 do Código de Processo Civil, mas nós não temos uma previsão legal sobre esse dever de renegociação. Essa questão, se o dever de renegociação é dever mesmo, ou um mero encargo, também é controvertida, porque há quem sustente que, sendo mero encargo, mero ônus da parte, poderia ser considerada como uma condição de admissibilidade do pedido judicial. Mas isso não é pacífico. Inclusive, gente, eu quero lembrar aqui que a doutora Cláudia já sabe disso, foi discutido, doutor Enéas também, isso já foi discutido aqui, né, doutor Enéas, doutora Cláudia, isso já foi discutido numa palestra, no encontro aqui, na reunião com o doutor Cláudio Godoy e o doutor Francisco Loureiro, foi debatido esse dever de renegociação, que foi ressaltada a existência de um trabalho do Dr. Anderson Schwaber sobre isso, e, na verdade, o que se chegou à conclusão naquela oportunidade é que nós não temos lei que reconheça esse dever de renegociação e que determine que a parte esgote antes de mais nada, esse dever para depois ingressar no Poder Judiciário. Então, não há uma previsão legal de necessidade desse esgotamento para você ingressar no Poder Judiciário, tá? Então, se não existe lei nesse sentido, não tem como exigir que a parte esgote essa via, como se fosse uma via administrativa, antes de ingressar no Poder Judiciário. Então, a princípio, é isso que o dever de cooperação, de renegociação, prevê. Agora, a gente poderia considerar que o dever de renegociação poderia ter ingressado de forma legal, na Lei 14.010, que estabeleceu o regime jurídico emergencial transitório das relações jurídicas de direito privado. Essa lei exatamente que suspendeu as liminares do despejo. Então, essa lei, de forma transitória, podia estabelecer também, de forma transitória, a possibilidade, ou, na verdade, o dever de renegociação antes de ingresso no Poder Judiciário. Seria incidência apenas nos contratos afetados pela pandemia. Isso já foi discutido aqui, na verdade, sem a lei, nós temos a ofensa ao princípio do acesso à justiça, a inafastabilidade da jurisdição. Então, sem lei, é difícil admitir o cabimento desse dever como condição de precedibilidade para a ação, como se fosse a condição do interesse de agir para você ingressar em juízo, e isso seria impossível exatamente por falta de previsão legal. Então, esse dever de renegociação, eu disse que não estaria previsto no Código, mas está previsto, é um dever anexo ao dever de boa-fé, artigo 422 do Código Civil, mas não há nenhuma lei que disponha sobre a necessidade
de esgotamento desse dever de renegociação antes de ingresso no Poder Judiciário para a revisão do contrato. Outra questão que foi colocada ainda sobre o dever de renegociação é como apurar a resistência abusiva em face de propostas não convergentes. Existem as propostas, existem as recusas, a parte pode, inclusive, se abusar do direito de recusa, do dever da renegociação, a parte pode se recusar a renegociar, ela pode retardar a renegociação, a apresentação de propostas, exatamente para inviabilizar a pretensão do locador, do locatário. E essas razões devem ser apresentadas, devem ser fundamentadas em razões legítimas e demonstradas objetivamente. Claro, então a parte falar, não, para mim não interessa, para mim não tem condições de aceitar esta proposta, porque as minhas despesas são no montante de tanto e eu preciso pagar as minhas despesas, tenho umas despesas fixas a respeito desse imóvel e outros negócios do qual eu participo. Mas o que não se pode é admitir a mero desejo de falar, não quero e acabou. Então isso não pode se admitir, essa é uma proposta injusta. E isso, na minha opinião, inclusive o doutor Francisco Loureiro já disse isso também, na verdade, isso pode ser levado em consideração pelo juiz no momento da decisão como convicção na forma de decidir, ele pode considerar que a parte faltou com o dever ou com o dever de boa-fé. Então, isso pode ser levado em consideração por juiz no momento da decisão. E também a gente não pode deixar de lembrar que existe a possibilidade da parte entrar com ação e justificar por que está entrando com ação, porque a parte contrária se recusou a renegociar, porque as propostas da parte contrária não foram aceitas porque eram absurdas. Então, tudo isso pode, inclusive, fundamentar o pedido de exame da liminar numa ação de revisão. Então, olha, a manifestação da parte contrária foi no sentido, apresentou uma proposta escrita, trouxe aos autos, o locatário não considerou, o locador não considerou, e isso tudo pode ser examinado por ocasião da decisão da liminar. Então, o juiz vai apreciar e falar, olha, quais foram os motivos da não possibilidade de renegociação? Porque eu queria 40%, ele queria 30% de desconto do aluguel. Bom, então existem alguns elementos mais fortes, alguns elementos mais concretos para saber se houve realmente essa renegociação, essa possibilidade. Se houver, o juiz pode até dizer, olha, vamos aguardar a contestação da parte contrária para instaurar um contraditório para que eu avalie a necessidade de um reajuste imediato da prestação. Tá certo? Então, essas são as questões envolvendo o dever de renegociação, ressaltando, então, que sem a previsão legal, a gente não tem como admitir como requisito prévio para a instauração do processo judicial e a ofensa manifesta ao acesso à justiça e na afastabilidade da jurisdição. A segunda questão diz respeito à possibilidade de revisão do contrato de locação com fundamento nos artigos 19 da Lei de Locações e no artigo 9º, inciso 4 da Lei de Locações, que autoriza a intervenção do poder público em determinados contratos. Na verdade, essa questão foi trazida aqui à baila exatamente para nós levarmos em consideração quais são as possibilidades de a gente alterar ou revisar o contrato. Então, o legislador autoriza você revisar o contrato de que formas? Então, nós poderemos revisar o contrato utilizando os dispositivos lá do Código Civil, artigo 478, 480, que, na verdade, tratam da resolução do contrato, teoria da imprevisão, resolução do contrato, mas nós temos também um entendimento da doutrina, e por todos aí eu cito o Nelson Rosenval, que admite a aplicação desses artigos 478 e 480, teoria da imprevisão, exatamente para rever
a prestação e não exatamente resolver o contrato. Ele diz que o princípio da conservação do negócio jurídico, das cláusulas gerais, da função social do contrato e da boa-fé, recepciona o princípio constitucional da solidariedade, prestigiando a inafastável cooperação das relações privadas, portanto, admitindo a revisão do contrato com base nesses princípios. Então, é possível se vislumbrar a possibilidade de você permitir a revisão do contrato com base no artigo 478 e 480. Depois, há outras hipóteses, uma delas é que eu trouxe aqui no artigo 19 da Lei de Locações. Então, se nós ficarmos sem um dispositivo legal que autorize essa revisão, nós poderíamos utilizar o artigo 19. O artigo 19 da Lei de Locações autoriza, na verdade, a revisão do contrato depois de 3 anos de sua vigência. Então, nós temos um requisito objetivo de 3 anos que precisa ser satisfeito. Então, é difícil você superar esse requisito objetivo dos 3 anos. Mas nós temos um precedente, isso pode ser sustentado, nós temos um precedente do STJ, até um pouco antigo, de 1995, que fala da desconsideração, que permite a desconsideração desse prazo de 3 anos no caso de instabilidade econômica. Então, quando houver, ou nesse caso, houve instabilidade econômica, o reajuste da prestação ficou com valor muito desproporcional, então, exatamente em razão da instabilidade econômica, e foi admitido que o contrato fosse revisto, o valor da prestação fosse reajustado exatamente com base na instabilidade econômica. Então, nós poderíamos também utilizar esse precedente para adotar no caso de pandemia. É um fato imprevisível que poderia até ser equiparado aí a uma instabilidade econômica com mais força ainda, exatamente porque a instabilidade econômica é previsível, já a pandemia é um evento imprevisível. Então, a gente poderia, até por analogia, utilizar o artigo 19 da Lei de Locações e com fundamento neste acórdão do STJ. Existe uma outra possibilidade. Isso tudo, gente, foi aventado pela doutrina, foi estudado pela doutrina, foi suposto pela doutrina, exatamente em razão do risco de nós não podermos usar os mecanismos do Código Civil para o reajuste da prestação. Mas a gente já viu que é possível utilizar, por exemplo, o artigo 478 e o 480 para rever a prestação. E o artigo 9º, inciso 4, estabelece que o poder público poderá intervir e, inclusive, rescindir o contrato entre as partes, dos particulares, no caso de necessidade de reforma do prédio, do imóvel. Então, de reforma ou obras necessárias para a construção do prédio, para que o prédio seja reformado e tal. Então, existe a possibilidade do poder público intervir na relação privada e rescindir o contrato de locação, exatamente porque o prédio precisa de reformas imprescindíveis. Sim, então, a outra possibilidade seria essa. Então, se existe um contrato entre particulares e o Estado autoriza em determinadas situações, nós poderíamos autorizar também que o Estado intervisse, o poder público intervisse no caso de pandemia que influenciasse o valor da prestação, apesar do contrato ser celebrado entre particulares e precisarem da intervenção do poder público exatamente para rever o valor da prestação. Então, essa seria uma outra possibilidade, a utilização também aí seria, por analogia, o artigo 9º, a gente autoriza o poder público em determinados casos a intervir nos contratos particulares e aí, nesse caso, também autorizaria para intervir neste contrato celebrado, esse contrato de locação, exatamente em razão deste evento imprevisível que seria a pandemia. Tá certo? Então, essa é uma outra possibilidade. E a última possibilidade é exatamente
o artigo 317, que restabelece o reequilíbrio contratual exatamente naquela situação de imprevisibilidade do fato e desproporção manifesta da prestação, e isso autorizaria, na minha opinião, a revisão do contrato. Eu acho que não há dúvidas com relação a isso, então talvez a gente nem precisasse pensar em outros dispositivos legais para fundamentar uma pretensão de revisão. Com base no artigo 317, eu entendo que os requisitos desse artigo estão presentes para a fundamentação desta revisão. Outra questão que foi proposta é proposta ação revisional com fundamento no artigo 317 do reequilíbrio contratual, visando o reequilíbrio contratual, há a necessidade de que o autor comprove os fatos que geraram a impossibilidade temporária de cumprimento da obrigação. Os efeitos da pandemia são presumidos, dispensando tal prova. Então, isso eu ouvi várias vezes o doutor Francisco Loureiro salientando aqui, dizendo que a pandemia é uma realidade, é um fato notório, todos nós sabemos, mas os efeitos da pandemia devem ser comprovados. Exatamente isso, porque a parte vai sustentar a ocorrência da pandemia, pedir o reajuste da prestação, e só isso bastaria? Não, eu preciso justificar por que é a pandemia, por que eu estou pedindo reajuste, porque a pandemia influenciou, afetou a minha atividade econômica, a minha atividade comercial. A gente sabe que houve casos em que a pandemia causou lucro para determinadas atividades comerciais. Supermercados, farmácias tiveram lucro, então não tiveram prejuízos com a pandemia. Então eu preciso demonstrar, eu tenho que comprovar que a pandemia afetou efetivamente a minha atividade comercial. Eu preciso demonstrar através de balanços financeiros, de queda de faturamento, de impossibilidade de vendas online, de trabalhos remotos à distância, que eu não poderia exercer a minha atividade de outra forma, sem ser a venda pessoal, a venda direta. Então, a pandemia me afetou diretamente? Sim, porque o meu estabelecimento foi fechado por fato do príncipe e eu agora não posso exercer a minha atividade. Então, eu tenho que demonstrar efetivamente de que forma a pandemia atingiu a minha atividade econômica. E a gente não pode deixar de lembrar que essa impossibilidade é uma impossibilidade temporária, transitória, e que isso vai voltar ao normal após o decurso do prazo dessa pandemia, ou após superar a pandemia. Enquanto tiver interesse o credor, eu posso fazer essa renovação, essa revisão. Agora, ela vai ter um período certo de duração. Então, eu tenho que mostrar que isso afetou agora, a minha atividade agora, e que depois ela vai voltar ao normal. Tá? Então, eu acho importante ressaltar isso, porque, inclusive, nós temos visto no Poder Judiciário algumas ações que são ajuizadas dizendo, olha, houve a pandemia, eu quero a redução do salário, do aluguel, inclusive já há precedentes nesse mesmo sentido, então eu quero a redução do aluguel. Então, a parte tem que fazer uma comprovação mínima, que seja, pelo menos a título de tutela provisória, tem que fazer uma demonstração mínima no sentido de que a prova de que a pandemia afetou realmente as atividades. Sem essa prova mínima, talvez seja impossível a concessão da liminar de redução do valor do aluguel. Então, esse é um ponto importante que eu reputo que deve ser considerado, principalmente nos casos que estão sendo ajuizados a título de tutela provisória, porque a necessidade da probabilidade de ocorrência do direito, a parte precisa comprovar o que ele vai sustentar no seu pedido final, ou o que ela está sustentando finalmente, aí, ou a título principal. E a última questão que me competia aqui diz respeito à eventual suspensão ou redução do aluguel deferida em favor do locatário, se ela pode ser estendida a encargos acessórios da locação, como condomínio ou imposto predial.
como tratar a situação, mais particularmente em casos de impedimento objetivo ao uso do imóvel? Bom, gente, então, na verdade, é o seguinte, o valor da redução, o valor da prestação, do valor do aluguel pode ser reduzido juntamente com outros encargos da locação. Então, nós poderíamos encampar aí também encargos que competem ao próprio locatário, como as despesas de condomínio, imposto predial, contas de consumo, segurança, taxa, impostos de seguros. A gente pode também relacionar todos esses encargos na revisão da prestação? Eu acredito que não. Essas são obrigações acessórias, não fazem parte da obrigação principal do pleno uso do imóvel e do pagamento integral do aluguel. Então, eu estou usando plenamente o imóvel e tenho que pagar o aluguel. Agora, essas obrigações acessórias devem ser extraídas do valor do aluguel e isso não devem fazer parte do reajuste da prestação. Então, essas despesas de condomínio, imposto predial, contas de consumo, segurança, taxas, impostos, pagamento de funcionários, tudo isso não pode ser envolvido na isenção, na revisão do contrato, exatamente porque são encargos que subsistem, que vão permanecer e que vão ficar por conta do locador. Então, o locador alugou o imóvel exatamente para que essas contas todas fossem pagas pelo locatário. E o locatário vai deixar de pagar o aluguel, vai ter redução do aluguel e vai deixar de pagar também essas contas acessórias. Isso não faz parte da obrigação principal, não deve ser objeto de reajuste. E a gente não pode esquecer de um detalhe importante. O locatário mantém os seus bens, as suas mercadorias no imóvel. Então, o imóvel continua ocupado por ele. Então, existe uma ocupação parcial do locatário no imóvel. Então, não seria justo, por exemplo, que ele deixasse de pagar algumas despesas, por exemplo, como a despesa do imposto predial, o consumo de água, de luz do imóvel, lembrando que ele ainda mantém os seus bens no imóvel, ainda que parcialmente, pois esse imóvel foi fechado por fato do príncipe, por determinação legal, tal. Então, tudo bem, isso se justifica, porém, essas contas subsistem e devem ser pagas pelo locatário. Com relação aos shopping centers, a gente tem observado que é aquilo que eu falei, há uma isenção, os shoppings têm concedido isenção de pagamento do aluguel mínimo, do fundo de promoção, de propaganda, eles têm colaborado com o inquilino para a redução do valor do aluguel. Mas também a gente não pode esquecer que o shopping é locador e o locador não contribuiu para a ocorrência da pandemia e também está sofrendo com ela. E tem encargos em razão deste imóvel. Então, tem encargos com manutenção do predial, que é o imposto predial, a segurança, pagamento de funcionários, ar-condicionado, energia elétrica, tudo isso o shopping tem que pagar. E não se esqueçam que, na verdade, as coisas, os bens pertencentes ao locatário ainda se encontram no imóvel, estão sendo ocupados por ele. Então, há necessidade de que essas obrigações acessórias que não dizem respeito efetivamente sobre a ocupação do imóvel, o pagamento integral do aluguel, sejam excluídas da redução do reajuste da parcela da prestação. Bom, doutora Cláudia, doutor Enéas, eu encerro aqui as respostas às questões, eu me coloco à disposição de todos após a explanação do Dr. Fábio Tabosa. Eu queria agradecer mais uma vez ao convite e parabenizar aos dois pela organização do curso. Obrigada, doutor Milton. Nós aqui parabenizamos o senhor e agradecemos desde já, mas estamos aqui ainda para as perguntas e vamos ouvir então o doutor Fábio. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bem, bom dia a todos. Eu quero, antes de mais nada, manifestar também meu agradecimento em relação a esse convite, parabenizar a iniciativa da escola, a pessoa dos coordenadores, doutora Cláudia e doutor Enéas.
E também não deixar de manifestar o mérito do próprio Dr. Milton, além de expositor nessa data, como vice-diretor, também é responsável pelo evento e também merece ser cumprimentado pela iniciativa muito oportuna e muito útil para que possamos discutir e tentar encontrar, em meio ao caos que se formou, caminhos para o melhor tratamento dessas questões todas. Eu fiquei com 3 questões finais, algumas delas inevitavelmente influenciadas, ou enfim, com pontos de contato para aquilo que o Dr. Milton já manifestou até o presente momento, e, na medida do possível, farei remissões ao que já foi dito, mas vamos tentar estabelecer, partindo dessa pergunta agora, a quinta, alguns critérios, alguns elementos de tratamento, algumas diretrizes para o tratamento dessas demandas, dessas postulações que são feitas no sentido de redução, no sentido de revisão do valor do aluguel. Concordo plenamente com o que já foi dito pelo Dr. Milton no tocante à importância, não se pode falar, claro, num requisito formal de renegociação, de tentativa de renegociação como uma condição de admissibilidade, como uma condição para o ingresso do locatário em juízo, mas, por outro lado, essa circunstância da tentativa de renegociação ou não, ou da solicitação imediata da interferência judiciária, da intervenção judicial na dinâmica interna da relação jurídica, não pode deixar de ser considerado até como um fator, como um critério de apreciação da boa-fé e da própria razoabilidade da pretensão, na medida em que, se o inquilino sequer deu oportunidade ao credor de um diálogo, de uma tentativa de obtenção de uma solução negociada, de uma certa forma, acaba desmerecendo a postulação ou a pretensão de interferência, de obtenção de uma solução adjudicada que venha a agredir, ou, enfim, de alguma maneira, alterar a dinâmica da relação jurídica. Feito isso, de toda maneira, é importante destacar, e parece fundamental para que possamos entender a maneira ou o modo como a pandemia, cujos efeitos são incontroversos, cujos efeitos são notórios e dispensam uma manifestação, mas a maneira como eles podem interferir sobre as relações jurídicas e a forma como deve ser tratada essa interferência, que é variável, como foi dito pelo Dr. Milton, como já foi manifestado pelos anteriores palestrantes em outras ocasiões, é variável de pessoa para pessoa e de relação jurídica para relação jurídica, ou mesmo numa mesma espécie de relação jurídica, pode haver uma interferência, pode haver uma manifestação diferenciada, a exigir soluções casuísticas, soluções que tratem de forma circunstancial os problemas conforme os reflexos efetivamente sentidos pela relação jurídica e o impacto que as partes possam ter experimentado. A pergunta quinta está colocada da seguinte maneira: a diferença para efeito de revisão contratual postulada com base na pandemia quanto à destinação da locação residencial ou comercial? E aí, já desde logo, mencionando subitens, porque depois farei a exposição conjunta, que elementos devem ser considerados pelo juiz para justificar eventual intervenção na dinâmica da relação jurídica, visando seu reequilíbrio. E o segundo subitem, se a readequação do aluguel, se admitida, deve se dar sob a forma de revisão propriamente dita do valor ou de mera suspensão total ou parcial da exigibilidade da prestação. Muito bem, o que parece fundamental distinguir quanto aos impactos que possam surgir o que, de um lado, seja efetivo desequilíbrio contratual, seja efetiva interferência na base objetiva do contrato, e, de outro lado, o que seja mera incapacidade, ou mera dificuldade, ou mesmo impossibilidade de cumprimento da prestação por parte do inquilino. Quando nós pensamos em situações de impossibilidade pura e simples de pagamento, por perda de emprego, por impossibilidade de desenvolvimento de atividade profissional, seja ela qual for, na verdade, nós não estamos ingressando no terreno do desequilíbrio ou da excessiva vantagem, da desproporção de prestações. A dificuldade subjetiva e impossibilidade do cumprimento da obrigação certamente é um aspecto que pode e deve ser considerado, mas
que não afeta, insisto, a base objetiva do contrato, que não interfere na proporção ou na reciprocidade de prestações, não altera, na verdade, o caráter das prestações. E isso, em si, já é um dos fatores a ser considerado para efeito de revisão. Em outra palestra a respeito dos efeitos da pandemia, e o doutor Loureiro já foi muito citado aqui, falando de compromisso de compra e venda, ele chegou a cogitar a possibilidade de se considerar a dificuldade de pagamento, de se considerar a impossibilidade, e aí eu já estou partindo do pressuposto de uma impossibilidade efetivamente demonstrada, de uma impossibilidade efetivamente caracterizada. O Dr. Milton já falou quanto à necessidade de investigação cuidadosa, nem todos serão afetados, não basta a invocação genérica, mas aqui, para abreviar, vamos supor uma situação de inquilino, seja residencial ou comercial, com comprovada afetação da sua capacidade de pagamento do ponto de vista da rentabilidade, do ponto de vista do rendimento profissional, ou do ponto de vista da rentabilidade do negócio. Esse inquilino que não pode pagar, eventualmente pode reclamar um desconto ou a própria redução ou o diferimento da prestação do locativo para que seja pago posteriormente, seja eventualmente suspenso temporariamente uma fração do aluguel e posteriormente agregada a aluguéis futuros. E o doutor Loureiro, como eu dizia, ao mencionar a possibilidade de alteração da prestação por conta de dificuldades pessoais, por conta de dificuldades subjetivas, cogitou da hipótese afirmativa em matéria de compromisso de compra e venda, sempre ressalvando essa necessidade de exame casuístico, mas reconhecendo que, mesmo não havendo aí um desequilíbrio contratual propriamente dito, pela universalidade, pela amplitude dos efeitos da pandemia, poderia ser algo a ser cogitado. E eu parto desse exemplo para mostrar como nós, às vezes, nos deparamos com dificuldades no tratamento da questão, conforme as circunstâncias objetivas de projeção dos efeitos da pandemia. Eu concordo plenamente com a colocação dele, mas no compromisso de compra e venda, nós temos uma situação diferenciada em relação à locação. A prestação do vendedor, no caso, principalmente imaginando uma situação de um imóvel incorporado, de um imóvel em construção, a prestação do vendedor é uma prestação diferida que se executará depois de um certo tempo, dentro de um determinado prazo, e não obstante, as obrigações a cargo do comprador já se vão diluindo e distribuindo ao longo do tempo, de uma forma tal que, eventualmente, permitir que seja alterado o fluxo de pagamentos pela redução temporária do valor de uma prestação, agregando-se o valor a uma prestação futura, em tese, rearranja o modo de cumprimento da obrigação sem afetar, em princípio, até aí há ressalvas a serem feitas, mas sem afetar, em princípio, a prestação do vendedor. Já no caso da locação, nós temos a dificuldade, a peculiaridade de que se trata de um contrato com um caráter de permanência, de continuidade. A prestação do locador, ela é esgotada, exaurida com a disponibilização do imóvel, e esse imóvel, estando em mãos do inquilino, na verdade, o locador está continuamente cumprindo a sua prestação e fazendo a sua parte no âmbito da relação jurídica. Então, permitir numa situação como a de locação, e por conta da dificuldade de pagamento, por conta da mera impossibilidade de pagamento, se possa reduzir o valor do aluguel, se possa dar um desconto permanente, ou mesmo se possa, eventualmente, projetar os aluguéis para o futuro, significa, na verdade, criar uma situação, em tese, aí sim de disparidade, aí sim de desequilíbrio, porque a prestação do locador continuará sendo cumprida da mesma maneira. O imóvel continua à disposição e continua em mãos do locatário, ao passo que ele, locatário, por conta da sua dificuldade, pode eventualmente obter o beneplácito do judiciário e essa intervenção exógena na relação jurídica e acabar não cumprindo, ou tendo o cumprimento da sua prestação definitivamente dispensado, ainda que de forma parcial, ou rearrumado de uma forma tal que possa eventualmente gerar um desequilíbrio. E nós temos que tomar cuidado aqui, é importante sempre ter isso em vista,
da necessidade de análise, e as decisões judiciais têm reforçado e têm enfatizado muito isso, a necessidade de análise da situação pela perspectiva bilateral, pela perspectiva também do credor. É normal que nós comecemos falando ou pensemos inicialmente nas dificuldades do devedor, nas dificuldades que assolam o devedor, porque é ele quem tomará normalmente a iniciativa no contexto de pleitear algum tipo de revisão, algum tipo de modificação. Mas qualquer interferência que seja concedida, que seja eventualmente autorizada pelo judiciário, acaba repercutindo sobre a pessoa do locador e criando um efeito cascata, com o agravante de ser um efeito cascata oficializado e legitimado pela intervenção do poder público. Porque o locatário, quando ingressa em juízo, toma por base, em princípio, uma situação fática de dificuldades de obtenção de renda, ou, enfim, efeitos práticos decorrentes da pandemia. Mas, a partir do momento em que se acolha a pretensão e se imponha ao locador, a despeito do cumprimento da sua prestação, uma redução da sua renda, nós estamos prorrogando esse efeito de dificuldade ou de diminuição de rendimentos, transferindo para o locador e eventualmente, legitimando ou criando para o locador uma situação de impossibilidade de cumprimento das suas próprias obrigações, causada pelo judiciário, legitimada pelo judiciário por meio dessa intervenção, portanto, com uma circunstância agravante em relação àquela que era vivida pelo inquilino. Então, acredito que em situações especialíssimas possa eventualmente se cogitar de uma postergação, mas eu não veria a possibilidade de redução no tocante à mera impossibilidade de pagamento, no tocante à mera dificuldade de pagamento de cunho subjetivo, a possibilidade de redução efetiva. Excepcionalissimamente, conforme as circunstâncias, até por especiais circunstâncias pessoais, quando se trata de locação residencial, ou, enfim, aspectos que possam, de alguma maneira, justificar uma análise diferenciada, nós poderíamos, eventualmente, estar diante de uma situação de diferimento ou de postergação de parte da prestação para um momento seguinte. Mas não vejo, em matéria de locação, por essa simultaneidade das prestações, como legitimar a redução pura e simples do valor do aluguel, porque o inquilino não pode pagar. Há diferença em relação a isso no tratamento de locações residenciais ou comerciais, como a pergunta indaga? Não, na verdade, não. É claro que nós teremos problemas diferentes, eventualmente locações residenciais poderão se manifestar problemas agudos relacionados à privação de moradia, mas isso muito mais do ponto de vista do desalojamento, do ponto de vista de uma eventual desocupação forçada, do que propriamente do aluguel em si. Mas não há realmente, especialmente do ponto de vista desse aspecto que eu estou examinando inicialmente, da dificuldade subjetiva do inquilino em assumir o pagamento da prestação, não vejo, não há motivo, em tese, para que se parta de uma perspectiva de tratamento diferenciado de locação residencial ou comercial. Agora, diverso disso é cogitar de uma situação com a qual nós estamos nos deparando e, felizmente, vamos superando, porque estamos, enfim, atravessando o período mais grave da pandemia, que aí sim passa a transferir a discussão para o campo da desproporção das prestações ou de uma certa limitação de uma das prestações e até de interferência na base objetiva do contrato. E aí, com uma sensível diferença de tratamento entre locações residenciais ou comerciais. Estou me referindo àquelas situações de impossibilidade do uso do imóvel por parte do inquilino. Isso, no tocante às locações residenciais, não terá ocorrido, ninguém foi proibido de usar a sua casa, mas do ponto de vista das atividades comerciais, nós tivemos, sim, uma série de medidas locais com maior ou menor amplitude, eventualmente com maior ou menor duração temporal, mas que acabaram impactando de forma clara a possibilidade de utilização do imóvel. E aí, me parece que nós tenhamos alguma margem para pensar em quebra da base objetiva do contrato, que poderá ocorrer de uma forma mais ou menos intensa. É preciso, e mais uma vez concordando com as palavras do Dr. Milton, é preciso verificar casuisticamente as circunstâncias, porque um imóvel que eventualmente esteja
fechado ou um determinado local que esteja inacessível, não necessariamente provocará consequências iguais para todos os inquilinos, para todos os ocupantes dos imóveis, das unidades ou dos espaços ali existentes. Haverá aqueles que conseguirão desenvolver a sua atividade de modo virtual, sem prejuízo algum para os rendimentos. Haverá aqueles que, eventualmente, poderão improvisar. Os restaurantes, por exemplo, alguns deles conseguiram sobreviver à base de delivery, alguns não. Mesmo esses que conseguiram sobreviver à base de delivery terão, eventualmente, tido uma diminuição de renda expressiva. E quando nós falamos dessa diminuição de renda, estamos falando, novamente, aqui é bom enfatizar novamente, não mais daquela mera diminuição de renda decorrente de uma simples dificuldade de mercado, de uma dificuldade da diminuição da clientela. Estamos falando da diminuição de renda decorrente deste fator combinado com a restrição do poder público. Então, duas situações muito claras que permitem comparação a esse tipo. Os postos de gasolina tiveram redução de rendimentos? Com certeza, mas redução de rendimento por fatores meramente ligados à retração de mercado, porque os postos estiveram autorizados a funcionar durante todo o tempo. Agora, restaurantes experimentaram diminuição de rendimentos? Com certeza, e aí, nesse caso, por interferência direta da proibição de funcionamento, com interferência direta da restrição de funcionamento. E, nesse caso, a pergunta que se coloca é possível reconhecer essa quebra, ainda que parcial, da base contratual, de modo a fazer com que haja interferência judicial? É uma questão extremamente polêmica, e eu, inclusive, na minha própria Câmara, sou vencido a esse ponto, mas me parece que sim. Não vejo como pretender que a impossibilidade de uso do imóvel, ainda que sem culpa do locador, mas quer queira, quer não, a locação pressupõe a remuneração pela disponibilização do imóvel. E o poder público, de alguma maneira, interfere de uma forma tal que impede o uso do imóvel e acaba suscitando a indagação de por que o inquilino é que deve, sozinho, sofrer o impacto, ou sofrer as repercussões dessa vedação, as repercussões dessa proibição. Me parece, claro, que há necessidade aí de uma certa carga de subjetivismo, é difícil estabelecer parâmetros objetivos, o que deve ser feito, dividir o aluguel meio a meio, uma mera redução, mas como análise geral, como análise, enfim, panorâmica dessas situações, me parece que haja aí sim base para a redução do aluguel, para a divisão do prejuízo a partir da perspectiva da impossibilidade de plena fruição do imóvel, que acaba frustrando o próprio objetivo do contrato, ainda que, repito, sem culpa do locador. E o caso do shopping center é um caso bastante paradigmático, e, a meu ver, a justificar um tratamento. O Milton disse que há uma iniciativa de alguns shoppings, de algumas associações, no sentido de atender a essas dificuldades, reduzir. É ótimo que assim seja, mas me parece que esse é um ponto realmente muito sensível, porque no caso do shopping center nós temos uma situação, na verdade, com sobreposição de camadas restritivas, porque existem aqueles locatários de imóveis colocados em vias públicas, em vias abertas, e que, pela natureza da sua atividade, uma academia de ginástica, enfim, uma loja que tem entrado dentro do âmbito das restrições colocadas pelo poder público, que não terá podido funcionar. Esse, segundo o entendimento que eu expressei, já teria base para a discussão, e seria razoável a discussão junto ao locador e a obtenção de intervenção judicial no sentido de uma redução objetiva do valor do aluguel, aí nem de diferimento, de redução efetiva mesmo, porque, embora com os pertences, com todos os objetos lá colocados, ele não está usando, ele não está podendo utilizar o imóvel para o fim objeto da locação. Mas no shopping center nós temos uma sobreposição, porque há uma curiosidade, que não só o locatário não pode utilizar o seu imóvel, e esse seria já um fator equiparável ao daquele proprietário da loja na via aberta, mas, além disso, é engraçado ver que o próprio shopping está sujeito à proibição,
O próprio shopping teve que ficar fechado, ou agora começa a funcionar de forma mais restritiva. Então, se na propriedade da loja céu aberto o problema diz respeito só à atividade do inquilino, não afeta o locador, aqui no caso do shopping center, mal ou bem a norma restritiva se dirige ao inquilino e também ao shopping, de forma que o shopping acaba sendo, embora por mera obediência ao poder público, ele não poderia agir em exigibilidade de conduta diversa, mas o shopping acaba sendo causa material eficiente da impossibilidade de afluxo do público, da impossibilidade de funcionamento, porque ele fecha as suas portas e se o inquilino chegar lá e falar assim, não, eu estou disposto a infringir a lei, estou disposto a abrir minha loja e correr os riscos necessários, a administração do shopping não vai deixar ele entrar, vai dizer, não, o shopping está fechado, você não pode entrar, você não pode exercer a sua atividade, não pode, com isso, quebrar a situação de vedação, de restrição total de funcionamento. Talvez, por essa sobreposição de restrições, a restrição que se aplica ao inquilino e a restrição que se aplica também ao shopping, haja motivo até para pensar numa redução com maior carga, com mais agravamento, porque o shopping, mal ou bem, acabou sendo juridicamente também atingido por essa restrição. Agora, o que não me parece absolutamente cogitável fora da hipótese dessas iniciativas mencionadas pelo Dr. Milton, imaginar que um shopping fechado, um shopping absolutamente paralisado do ponto de vista das suas atividades naturais, pretenda receber dos lojistas, dos locatários, o pagamento integral, o pagamento normal do valor do aluguel, unicamente porque os bens estão lá colocados. Aí me parece uma hipótese clara de desproporção, uma hipótese clara de vantagem excessiva de uma das partes em detrimento da outra, e uma situação dessa me parece que justificaria a redução do aluguel. Então, a pergunta final o item final dessa pergunta 5, se a readequação do aluguel sendo admitida deve ser dada sob a forma de revisão ou de mera suspensão total ou parcial da exigibilidade da prestação, eu responderia dessa maneira, ou seja, se tratar de valorizar ou de enfocar, de tomar por objeto a dificuldade subjetiva do inquilino em si mesmo, com todas as ressalvas feitas quanto à eficiência desse fator como motivo, como motivação para a redução, mas aí quando muitos estaremos em face de propostas de diferimento ou de postergação, de modo a acomodar a dificuldade do inquilino de suportar a prestação. Por outro lado, do ponto de vista das hipóteses de efetiva restrição, de impossibilidade do uso do imóvel, aí nós entraríamos num terreno propício para a redução objetiva, e aí, conforme as circunstâncias, a definição dos parâmetros, em princípio, com divisão do prejuízo 50% para cada uma das partes, por conta, especialmente, dessas situações de impossibilidade de cumprimento. Já chegamos a nos deparar com casos em que inquilinos entraram em juízo dizendo, olha, quero redução do aluguel enquanto durar o fechamento, e depois que durar o fechamento, enquanto eu não conseguir me readaptar, me reerguer do ponto de vista da atividade. Aí também não. Então, objetivamente, enquanto durar o fechamento. Agora, a partir daí, nós recaímos de novo na questão de mercado, na questão de rentabilidade, na questão, enfim, de existência de condições para o cumprimento exato da prestação. Sexta pergunta. Se o inquilino obtém decisão judicial autorizando, a pretexto do reequilíbrio da relação jurídica, a sustação provisória do pagamento do aluguel ou sua redução, vindo a decisão a ser revertida em grau recursal ou no próprio julgamento definitivo da causa, deve ele, inquilino, arcar com pagamento de multa ou juros moratórios? Responde por esses encargos o fiador que não foi parte na ação? Depois tem uma pergunta sobre a ação de despejo, eu menciono em seguida. Primeira questão da revogação de uma eventual medida provisória que tenha sido dada a esse respeito. Os que lidam, enfim, que tratam com a matéria locatícia, se recordarão imediatamente de uma situação que nós temos no âmbito de demandas de revisão de aluguel ou renovatórias, que diz respeito à cobrança da diferença de aluguéis. No caso, o aluguel fixado na sentença ou no acórdão retroage na ação revisional a data da citação e retroage na ação renovatória a data do início do novo ciclo contratual.
E essa diferença é cobrada nos autos da ação regional, nos autos da ação renovatória, ao final, depois do trânsito de julgado, e é cobrada sem multa, sem juros moratórios. A situação seria igual, permitiria já o estabelecimento de um parâmetro que já respondesse a essa indagação feita na pergunta? Não. Não há equiparação, não há identidade de situações, pelo fato de que, no caso das duas ações citadas, o inquilino vai pagando ao longo do tempo, e enquanto não há uma decisão que efetivamente fixe um novo aluguel, vai pagando o valor que é efetivamente devido. E nesse ponto não há como pretender ou como imaginar outra quantia, ele segue pagando o aluguel vigente à luz do contrato. Quando é fixado um novo valor, esse novo valor retroage, esse novo valor se reporta àquela situação anterior, e a partir daí ele vai ser cobrado, mas não há por que considerar de uma eventual incidência de penalidade em relação ao inquilino por conta disso. Por outro lado, nós temos que ter em conta, temos que nos recordar que o espírito do CPC é o de que as medidas provisórias, as tutelas provisórias dadas, neste caso, em qualquer outro, uma vez revogadas, seja no curso do próprio processo, seja em função de sentença que acabe decidindo de forma contrária à medida provisória, uma vez revogadas as liminares, dados antecipados ou cautelares, seja qual for a natureza dessa medida, a parte que obteve, a parte que se beneficiou dessa medida, arca com o prejuízo e arca com as perdas e danos causadas por ela, a parte contrária. E não se trata aí de eventualmente punir o acesso à justiça ou de alguma forma de dificultar o acesso à justiça, mas se trata unicamente de disciplinar as consequências ditadas pela postulação de uma determinada solução provisória que interferiu, que eventualmente causou encargo, causou ônus à parte contrária, e que posteriormente acabou sendo revista, acabou sendo revogada por se considerar que não era devida. Então, o artigo 302 é expresso a esse respeito, nem sempre é um artigo muito utilizado, mas que, na verdade, está lá e deveria, teoricamente, ser muito mais invocado do que na prática, muitas partes não se dão conta dele, mas toda vez que a liminar é revogada, em tese, existe a possibilidade de pleito por parte da parte prejudicada pelo cumprimento da liminar, de perdas e danos de indenização por conta dos efeitos provisórios determinados pela vigência da liminar. Então, este caso da fixação de um novo aluguel, à luz dessas ideias, seria de, eventualmente, imposição ao inquilino de multa de juros moratórios sobre o aluguel efetivamente devido a partir do momento em que a liminar é revogada, inclusive retroativamente? Apesar de tudo isso, eu acho que esse caso seria uma solução rigorosa demais, extrema demais, e que não se justificaria especificamente do ponto de vista retroativo. Não há dúvida que, a partir do momento em que revogada a liminar e restabelecido o valor original do aluguel, o inquilino deva pagar imediatamente, independentemente de intimação, independentemente de propositura de ação própria ou até de intimação por parte do juiz que revogou a liminar, mesmo porque, muitas vezes, a cobrança dessas diferenças sequer será objeto da demanda em que houve a revisão. O juiz simplesmente, ou o tribunal, revogam a liminar, restabelecem o valor do aluguel original e não vai se preocupar com cobrança, mas do ponto de vista do efeito jurídico criado pela revogação, o inquilino está obrigado, se ele pagou o aluguel a menor ou se ele deixou de pagar conforme a natureza da liminar que foi dada, ele tem que pagar imediatamente a diferença vencida no momento da revogação. Quer queira, quer não, nós precisamos considerar aí, até do ponto de vista da boa-fé, que ele foi autorizado pelo judiciário a não pagar ou a pagar de forma mais reduzida. E seria realmente extremamente rigoroso, embora do ponto de vista técnico, no extremo, dura lex, sed lex, enfim, até desce para cogitar do fato de que com a revogação da liminar, então, ocorreu o inadimplemento do aluguel desde o momento original, mas por conta dessa situação autorizada e criada pelo judiciário, me parece que seja legítimo autorizar que ele faça o pagamento, independentemente de multa ou de juros moratórios, quando muito correção monetária, porque correção monetária não é acréscimo, não é pena, é apenas preservação da expressão da moeda, e nós temos normalmente um tempo curto para que isso aconteça,
mas que ele faça o pagamento imediatamente. Se não fizer o pagamento, aí sim ele incorreria, a partir daí, em multa, e poderíamos dizer multa sobre a diferença, caso tenha havido uma mera redução do aluguel, não multa sobre o valor integral. O subitem B dessa pergunta sexta diz: se ajuizada concomitantemente a ação de despejo pelo locador por falta de pagamento, se a posterior revogação da liminar pode nela ser considerada para efeito de reconhecimento da infração contratual. Bom, aqui nós novamente teríamos um quadro com ramificações, com uma série de possibilidades. Se a ação de despejo tivesse sido ajuizada depois que o locador já foi intimado ou já foi citado nos autos da demanda revisional e, portanto, já ciente da redução do aluguel por decisão judicial, essa ação de despejo, na verdade, é improcedente porque não há infração contratual alguma. Se ele ajuiza a ação de despejo já em face do fato jurídico consumado da redução do aluguel, então, na verdade, ele está se baseando numa falsa infração contratual, porque naquele momento, por conta da autorização judicial, não há base para imputar ao inquilino a falta de pagamento do aluguel. Pouco diferente disso, um pouco mais complexo, é a situação em que a ação de despejo já tivesse sido ajuizada com base na falta de pagamento de um aluguel, antes até mesmo do inquilino pedir a revisão, pedir a eventual sustação e obter uma decisão, porventura, retroativa, ou se a ação de despejo foi ajuizada até depois do ingresso do inquilino em juízo, mas antes que o locador fosse citado, portanto, antes que ele soubesse da iniciativa, da demanda proposta pelo inquilino. Em todas essas situações, aí não teríamos o mesmo quadro de cientificação do locador e mesmo de concessão da decisão reduzindo o valor do aluguel. Teoricamente, a ação de despejo seria pertinente, supondo que já exista algum aluguel não pago, supondo que já exista algum aluguel inadimplido no momento do deferimento da liminar por inquilino. Mas, concedida a liminar, põe-se aí um fato superveniente, um fato capaz de interferir, um fato modificativo ou extintivo do direito do locador, que vai também funcionar como uma circunstância prejudicial externa, e aí seria, a meu ver, necessário, neste caso, para a ação de despejo, aguardar o desfecho, aguardar a definição a respeito da efetiva redução do aluguel ou não. Se confirmada e sacramentada a redução do aluguel, o despejo teria que ser julgado improcedente e aí, nesse caso, estaria resolvida a situação. Agora, caso a liminar venha a ser revogada, esse despejo que ficou no aguardo da definição dessa discussão a respeito do valor do aluguel, aí sim, o despejo ajuizado em termos regulares, mas sobrestado, ou pelo menos sua decisão final sobrestada no aguardo da definição do valor do aluguel, esse despejo poderia ser retomado com base numa infração que já estava consumada anteriormente, e aí sim o despejo ser concedido para efeito de rescisão do contrato de locação. E, finalmente, a última pergunta, que diz respeito à concessão das liminares, também foi mencionada pelo Dr. Milton, no caso da Lei 14.010, o artigo 9º trouxe uma disposição vedando a concessão de liminares de despejo em algumas das hipóteses do artigo 59, parágrafo 1º da Lei 8.245. Esse artigo 9º, como todos sabem, foi vetado pelo presidente da República, mas agora, no dia 20 de agosto, esse veto foi derrubado pelo Congresso Nacional. Então, o artigo 9º acabou revigorado e nós estamos diante de uma situação de, portanto, vedação legal à concessão de liminares em ações de despejo. Então, a primeira pergunta feita à luz dessa situação é como deve ser entendido esse artigo 9º de forma literal, ou seja, quando fala do veto à concessão de liminares, ou de modo a abranger também o cumprimento de liminares já deferidas. Insisto, a terminologia legal fala que diz veda-se a concessão de liminares, mas sob uma perspectiva axiológica, pensando no valor aí, parece muito claro que o que se buscou preservar foi o resultado do cumprimento da liminar e não a liminar em si. Vamos aqui recordar que as decisões judiciais têm algumas a capacidade ou, enfim, a aptidão para produzir efeitos práticos no mundo jurídico, para interferir nas relações jurídicas imediatamente no momento que são proferidas. Outras dependem de atos
de implementação material, e esse é claramente um desses casos. A mera liminar de despejo colocada nos autos da ação de despejo não produz dano nenhum, não produz consequência prática nenhuma. O que realmente acaba trazendo uma repercussão do ponto de vista fático é o cumprimento da liminar. E, evidentemente, me parece que o objetivo do legislador, quando pensou nesse caso em evitar o desalojamento de inquilinos que não tenham conseguido pagar o aluguel, seja do ponto de vista das dificuldades econômicas para o pagamento, seja do ponto de vista dos transtornos e das próprias dificuldades que adviriam do cumprimento em si da liminar, de ter que se sujeitar a uma situação de contato público, de ser colocado na rua muitas vezes sem ter para onde ir, de não ter como procurar adequadamente um novo valor, um novo imóvel para morar. Todas essas circunstâncias parecem mostrar claramente que a preocupação do legislador foi com o fato do desalojamento, não propriamente com a concessão da liminar. E, a partir daí, não vejo como não interpretar essa restrição do artigo 9º do ponto de vista do alcance, como abrangendo, como atingindo também as situações de liminares já concedidas, mas ainda não cumpridas. Ou seja, cria-se uma situação nova, uma norma transitória, ela não revoga a Lei 14.010, no artigo 2º, expressa em dizer que as suas disposições não revogam outras já existentes no tocante a cada uma das relações jurídicas, mas cria-se uma situação emergencial, uma situação transitória, que vai interferir nas relações jurídicas pendentes e nos processos acerca delas, e no tocante a isso, essa relação jurídica, a concessão da liminar acaba eventualmente podendo ser também afetada no tocante ao seu cumprimento, no tocante à sua execução. Portanto, seria o caso de sobrestar até 30 de outubro de 2010 a execução de medidas liminares já concedidas. Segundo item dessa pergunta, a previsão do parágrafo único desse mesmo artigo 9º de se aplicar a vedação às ações ajuizadas a partir de 20 de março de 2020, portanto, no momento anterior à da vigência da Lei 14.010, que é de 10 de junho, implica alguma forma de retroatividade ou pode ser questionado sob a perspectiva da ofensa a ato jurídico perfeito, considerando justamente as liminares já deferidas? Bom, eu já expressei minha opinião no sentido de que ela possa atingir, sim, liminares já deferidas, no sentido de impedir seu cumprimento. Agora, analisando a questão do ponto de vista da intertemporalidade, do ponto de vista do direito intertemporal, do ponto de vista de uma possível retroatividade. Existe aí algum obstáculo quando a lei editada em 10 de junho de 2020 faz referência à sua aplicação para ações ajuizadas desde 20 de março e, portanto, com grande probabilidade, ações que já tenham liminares deferidas no seu bojo, que já tenham liminares pendentes de cumprimento. Não há retroatividade. Aliás, é bom sempre chamar a atenção para o equívoco que se comete muitas vezes de dizer que a retroatividade é proibida ou, por princípio, excluída do ordenamento jurídico. A Constituição não fala na proibição de retroatividade, nem o artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O CPC, sim. O CPC é expresso no artigo 14 em falar que não pode haver retroatividade, mas, de um modo geral, a preocupação maior do legislador constitucional e da Lei de Introdução às Normas é com a preservação de determinados parâmetros, de determinados cânones, como ato jurídico perfeito, como direito adquirido, coisa julgada. Sem uma vedação expressa para a retroatividade. Mas, fechando esse parênteses, a grande dificuldade a ser superada quanto a isso é a distinção do que seja retroatividade e afetação de situações pendentes. E, no tocante a isso, o artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é muito claro. A lei tem efeito geral e imediato. E, do mesmo modo, o artigo 14 do CPC também fala no efeito imediato geral da lei. E esse efeito geral imediato vai atingir, sem sombra de dúvida, situações em curso, situações pendentes. As leis novas não reinauguram a ordem jurídica, elas não criam toda uma situação jurídica renovada que só poderá receber os influxos a partir de novos fatos que venham a ocorrer. Ela pega, sim, situações pendentes e ela não pode apenas, então, somente atingir fatos consumados ou efeitos já produzidos no tocante ao momento anterior à sua vigência. Agora, que ela possa realmente afetar essas situações em curso é próprio do direito intertemporal. Quando a lei, então, diz que se aplicará a ações propostas a partir de 20 de março de 2020, ela está, na verdade, projetando uma retroatividade? Não. Ela está apenas
delimitando o seu campo de incidência. Vamos imaginar uma lei que diga, a partir desta data, pessoas com 45 anos de idade são obrigadas a fazer tal coisa ou a pagar uma determinada taxa. Essa lei se aplicará apenas àqueles que completarem 45 anos de idade, daí em diante, sob pena de retroatividade? Não. Ela se aplica a todos os que já têm 45 anos, porque ao dizer que ela atingirá pessoas com essa faixa etária, ela está delimitando o seu campo de incidência e ela está apanhando todos os que se enquadram naquela situação jurídica objeto da sua incidência. O que ela não pode, aí sim seria retroativo, seria regressar no tempo para cobrar retroativamente essa taxa daqueles que já tivessem 45 anos antes para momentos anteriores à vigência da lei. Aí seria retroatividade. Mas atingir uma situação em curso em que uma pessoa já atingiu o requisito legal no momento anterior é meramente delimitar o seu campo de incidência. E o que foi o que fez a lei no parágrafo único do artigo 9º? Ela diz que a lei se aplicará apenas às ações propostas a partir de 20 de março. É engraçado ver isso. Ela não está, na verdade, ampliando o seu espectro de incidência para retroagir. Pelo contrário, ela está limitando a sua incidência, porque se não fosse esse parágrafo único, teoricamente a lei poderia se aplicar a todas as ações em curso, inclusive anteriores a 20 de março. Então, quando o legislador está dizendo que ela se aplica para as ações propostas a partir de 20 de março, isso não é uma disposição ampliativa, é uma disposição restritiva. Ele está dizendo, para ações anteriores a 20 de março, a lei não se aplica. Mas para as posteriores a 20 de março, aí sim, e nesse caso será preciso eventualmente examinar a existência de uma situação jurídica consolidada de um fato consumado. A liminar já foi deferida antes da Lei 14.010 e já foi cumprida, já foi executada, então nesse caso não há como voltar atrás, o inquilino não pode postular o seu regresso para o imóvel, o desalojamento do locador que já foi emitido novamente na posse do imóvel, a pretexto de abrangência da sua situação pela lei, porque, insisto, já se trata aí de uma situação jurídica consumada, de uma situação jurídica plenamente consolidada e não poderia ser modificada. Agora, do ponto de vista da liminar, que foi concedida e ainda não foi cumprida, sem que se discuta o direito do locador a, no momento oportuno, fazer valer essa decisão liminar que continua existindo, não vai ser revogada, mas há a justaposição de uma situação jurídica superveniente, de uma situação jurídica adicional, que vai impedir temporariamente, que vai impedir durante determinado momento o cumprimento daquela liminar, sem que isso sem que isso ofenda ato jurídico perfeito, sem que isso ofenda ou que significa retroatividade ilícita, e, portanto, sem lesão ao artigo 5º, não me lembro do inciso 35, se não me engano, da Constituição Federal, e ao artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E, por último, o último subitem, se pode considerar que a vedação atinge também, por identidade de valores a proteger, a execução definitiva de ordem de despejo até a data final mencionada, ou seja, até 30 de outubro de 2020. Aqui me parece que não. Está certo que, segundo eu expressei agora há pouco, a preocupação primordial do legislador foi com as consequências decorrentes de uma execução de uma medida de desalojamento, enfim, a exposição dos envolvidos, até mesmo serventuários da justiça, oficiais de justiça, dos próprios inquilinos, das pessoas envolvidas no ato, a uma situação de possível contágio, além do mais, a criação de uma situação de dificuldade para o inquilino no tocante à reorganização de sua vida uma vez desalojado, sem dúvida. Mas essa preocupação foi tutelada em conjugação com a ideia de uma decisão meramente provisória, de uma decisão meramente liminar, que não existia até bem pouco tempo. Isso foi fruto de uma lei recente, que alterou a Lei 8.245, de 2012, se não me engano. Quer dizer, a própria generalização das liminares no caso do despejo não é um fato tão antigo assim. Aliás, algumas liminares, nos termos da própria Lei 14.010, continuam sendo cabíveis, continuam podendo ser concedidas, incisos 3, 4 e 6 da lei, do artigo 59, parágrafo 1º,
hipótese de locação para temporada, hipótese de morte do locador sem sucessor, do locatário sem sucessor legítimo e hipótese de obras urgentes determinadas pelo poder público. Em todos esses casos, continua sendo possível deferimento da liminar. Mas, nos outros casos, optou-se por restringir essa medida, sobretudo pela consideração dessa desocupação sumária no início do processo, num processo iniciado há pouco tempo atrás e no curso, no âmbito da própria pandemia. Quando nós pensamos em execução de despejos definitivos, em decisões já tomadas definitivamente, nós vamos necessariamente ter que nos reportar a ações de despejo antigas, ações de despejo que foram baseadas em inadimplemento de aluguéis anteriores ao período de pandemia, que já tiveram toda uma tramitação, eventualmente subidos ao tribunal, apreciação pelo tribunal, ou de qualquer maneira um tempo natural de maturação da causa no processamento em primeiro grau, e nesse caso, me parece que a situação não reúne o conjunto dos requisitos que inspiraram o legislador na restrição ao cumprimento das liminares, e por isso a minha resposta é de que as execuções definitivas de despejo podem continuar sendo feitas. Claro, à parte a Lei 14.010, existem as normas locais. Tivemos aqui as restrições, e o próprio Tribunal de Justiça, em cumprimento às deliberações do CNJ, acabou estabelecendo limitações para o cumprimento de atos judiciais, entre eles atos que envolvam diligências pessoais externas, como seriam essas de despejo, e, eventualmente, a execução da ordem de despejo encontrará resistência por fatores legais outros que não a Lei 14.010, mas interpretando estritamente o texto do artigo 9º da Lei 14.010, o que me parece é que a restrição aí seja para o cumprimento de liminares especificamente e não propriamente decisões definitivas. Então é isso, doutora Cláudia, doutora Nés, fico à disposição, enfim, mais uma vez agradecendo o convite e mais uma vez parabenizando pela iniciativa. Muito bem. Eu queria cumprimentar os nossos palestrantes, aproveitar para fazer duas questões. A primeira, a respeito desse poder geral de revisão, essa invocação da pandemia, quanto à possibilidade do inquilino pleitear a devolução do imóvel sem ônus, sem multa, sem sanção. E uma outra que eu tenho percebido em alguns casos, por exemplo, devedores executados que pedem, até a título humanitário, uma prorrogação de prazo para desocupar o imóvel que foi adjudicado, e levando aqui para o caso locação, se seria cabível, com base nesse poder geral de revisão, o juiz concedeu um prazo maior para a efetivação do despejo. Imaginemos que o inquilino precise mais prazo, agora não consigo mudar. Se seria possível, fundado nesse poder geral de revisão, de equilíbrio do contrato, atender esses pleitos de devolução sem multa do imóvel locado ou prorrogação do prazo de cumprimento de despejo e medidas dessa natureza. Milton, então vamos lá. Eu acho que dessa primeira possibilidade, com essa primeira situação em que o inquilino demonstra que não tem condições de permanecer, de exercer a sua atividade no imóvel, ele vai demonstrar a impossibilidade definitiva do cumprimento da obrigação. Então, não é mais uma impossibilidade temporária de cumprimento da obrigação, e o contrato seria rescindido. E rescindido o contrato, à primeira vista, eu estou achando que não teria pagamento da multa. Então, eu acho que nessa hipótese, se ele demonstrar que a atividade afetou a sua atividade, não, a pandemia afetou a sua atividade de uma forma definitiva e impossibilitando dele exercer a sua atividade, eu acho que ele fica isento do pagamento da multa, tá? Com relação a outra pergunta que diz respeito a um prazo maior para desocupação do imóvel. Então, eu acho uma questão muito complicada. Eu tinha até pensado em fazer uma questão a respeito disso com o Dr. Tabosa, sobre a revisão do contrato pelo juiz. O juiz deve observar os critérios invocados pela parte
atender aquilo, os parâmetros que foram fixados pela parte, ou o juiz pode estabelecer o valor do aluguel de acordo com o seu livre convencimento, de acordo com o que se julga normalmente? Como que faria isso? Então, é uma questão complicada. E que prazo? Até que prazo eu posso? Qual é o prazo que eu dou de fixação desse aluguel? Esse aluguel temporário vai durar até quando? Então, eu vou atender o interesse da parte, dizer que deve ser fixado até onde ela pediu, ou o juiz vai fixar menos do que ela pediu? Ou então, um prazo para desocupação e que fique estabelecido, olha, não houve forma de reajuste da prestação, não há possibilidade, eu decreto o despejo e fica decretado o despejo e a parte tem que sair no prazo legal. Eu acho que nesse poder geral de cautela do juiz, eu acho que tendo em vista exatamente o objetivo dessa lei que impede os despejos, porque a necessidade da parte não ficar aglomerando, não manter o isolamento, eu acho que pelas mesmas razões, como disse o doutor Tabosa, eu acho que haveria a possibilidade de se estender um pouco mais o prazo de desocupação do imóvel. Mas sempre dentro da razoabilidade a gente tem que ver, porque tem gente que se aproveita dessa situação. Então, objetivamente respondendo, eu acho que seria isso. Sim, concordo plenamente. E no tocante ao problema da multa, lembrando que o que está em jogo aí na hipótese de desocupação colocada pelo Dr. Enéas é algo um pouco diferente da interferência no valor do aluguel em si, e em que não teríamos mais aí aquela contradição, ou aquele conflito entre uma obrigação atenuada do inquilino, paralelamente à manutenção da prestação integral do locador de disponibilização do imóvel. Aí se trata de verificar apenas se existe, do ponto de vista objetivo, uma situação que permita identificar uma impossibilidade efetiva de cumprimento do contrato como um todo, a ponto de afastar a ideia de inadimplemento culposo e, portanto, não sujeitar o inquilino à multa do artigo 4º. Agora, quanto a eventuais situações caritativas, enfim, situações emergenciais, é preciso dar ao juiz, a meu ver, poderes para analisar determinados casos específicos, aliás, nós já tínhamos exemplos a esse respeito anteriormente, a possibilidade de execução de um despejo que, eventualmente, alguém pede ou alguém comunica que há uma pessoa doente no imóvel, uma pessoa convalescente, que não pode ser executado o despejo nesse momento. Quer dizer, há circunstâncias pessoais que, eventualmente, também têm que ser consideradas, isso independentemente da pandemia, e também, nesse caso, poderá haver a consideração de fatores como esses. Eu tenho uma pergunta que eu não poderia deixar de realizar, eu acho que está havendo muitas liminares nesse sentido, e aí eu concederia meio minuto para cada um só, porque nós estamos com o tempo fechando. É uma pergunta do Dr. Ayrton. Sob o enfoque processual, é possível entrever flexibilidade para o julgador em relação ao pedido de revisão contratual? Por exemplo, ao invés de conceder redução de aluguéis, deferir diferimento, independentemente de pedido alternativo expresso? Doutor Milton, meio minuto, doutor Fábio, meio minuto. Então, essa questão é exatamente aquilo que eu tinha aventado aqui, é uma dificuldade prática. Se a gente deve considerar aquilo que a parte pediu, obedecer os parâmetros que a parte estabeleceu, requereu, ou o juiz fica com liberdade total para fixar o novo reajuste? Eu acho que deve ser respeitado aquilo que a parte deseja. O juiz deve se limitar a atender o requerimento da parte. Eu acho que ele não pode flexibilizar a decisão de tal forma que seja possível sair daqueles parâmetros que a parte pediu. Então, a minha opinião seria do seguinte sentido: tem que atender os direcionamentos propostos pela parte. Doutor Fábio? Eu chego a ter alguma dúvida se nesse caso de não se dar um desconto total, mas a um mero diferimento, nós estaríamos em face de uma diferença qualitativa ou quantitativa. Se nós considerarmos que, eventualmente,
a mera postergação, quer dizer, dar um desconto, mas sem prejuízo da obrigação de pagar a diferença não quitada agora, no futuro, é um mero grau em relação à solução maior do inquilino. Então, teoricamente, essa seria uma solução de tutela parcial, e aí o juiz estaria agindo dentro dos limites dos poderes. Esse ponto Agora, também se considerarmos que é uma questão qualitativamente diferente, aí ele estaria agindo fora do pedido e realmente estaria extrapolando, superando o princípio da congruência. Tendo a considerar, enfim, sou mais simpático com a ideia de que ele possa tomar essa medida, na medida em que ele não estará dando ao inquilino mais do que ele pediu e nem algo totalmente diferente. Ele está dando uma solução menos favorável ao inquilino, mas dentro ainda do espírito de aliviar o pagamento atual. Eu até veria com alguma simpatia a possibilidade dessa alternativa, independentemente de pedir espécie, como um grau do pedido feito. Bem, infelizmente, em virtude do adiantado da hora, nós somos obrigados a encerrar o nosso evento. Eu quero parabenizar mais uma vez os palestrantes que trataram, na verdade, com riqueza e profundidade de um assunto tão impactante agora na nossa crise sanitária, e o fizeram com ponderação e razoabilidade impecáveis. Eu não poderia deixar de consignar aqui os meus agradecimentos sinceros ao meu querido amigo de concurso, do desembargador Milton, vice-diretor da escola, na pessoa de quem eu agradeço à escola por ter nos oportunizado esta realização de um evento que teve grande sucesso, inúmeras visualizações no YouTube, na central de vídeos da EPM, e que nos deixou tão felizes do ponto de vista realmente do empreendimento acadêmico. Agradeço igualmente ao meu colega Enéas, meu colaborador, com mais esse evento, que com grande dedicação nos ajuda diuturnamente e propicia que realizemos todos esses encontros e que tenhamos realizado mais esse. Agradeço a equipe administrativa e técnica da EPM, que também se esforçou muito para envidar esforços no sentido técnico e administrativo nesse momento e propiciou a execução da empreitada. Eu me despeço já com saudades, mas eu sei que poderei rever os nossos encontros todos no YouTube e na central de vídeos. Agradeço ao grande público que nos assistiu e prestigiou esse evento e disponibilizo, inclusive, na central de vídeos, as respostas, as perguntas, e também reportarei aos nossos palestrantes os inúmeros elogios que recebemos agora no chat de conversação. Acredito que meu colega tenha também algumas considerações a serem realizadas. Muitíssimo obrigada. Bem, eu queria aderir aos agradecimentos da doutora Cláudia, especialmente à Escola Paulista da Magistratura, que sempre nos prestigia e encampa os projetos e coloca toda a infraestrutura necessária. Estamos numa fase difícil, mas conseguimos com isso descobrir um caminho novo e alcançar pessoas e alcançar audiências que não tínhamos imaginado. Então, eu queria também agradecer a escola na pessoa do Dr. Milton Paulo e transmitir também o agradecimento a toda a equipe de funcionários envolvida nesse projeto. Agradecer ao Dr. Fábio também e todos os palestrantes que os antecederam nesse curso, né? Todos foram colocados aí na fogueira, né? Chamados a responder a questionamentos de assuntos não antes tratados, sem específica produção teórica, doutrinária, mas que exigem desenvolvimento no momento. Então, cumprimentá-los por hoje, pela excelente palestra, agradecer muitíssimo a participação, inclusive dos que nos assistem, e com isso, então, dá por encerrado nosso encontro de hoje e o nosso curso de Direito Civil. Um bom dia a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.